Se quisermos conhecer a realidade espiritual que é revelada por meio de Jesus Cristo, precisamos estar iluminados pelo Espírito Santo, que é a luz que brilha no candelabro. A igreja é o lugar iluminado, e este lugar somos nós que recebemos o Espírito Santo. Ele brilhou em nosso coração para nos dar entendimento espiritual e percebermos a realidade espiritual que está por detrás das atitudes dos homens, das religiões, das igrejas e todas as coisas que foram produzidas nesta terra. Nós vamos prosseguir meditando sobre a prostituição espiritual. Hoje nós vamos ver a revelação do mistério da mulher prostituta. Isto está presente em nosso meio. É uma realidade espiritual que assombra e, como já vimos, espantosa. Sobre esta mulher prostituta e este mistério, está escrito em Apocalipse 17:7. Dir-te-ei o mistério da mulher. Portanto, é uma coisa revelada. Apocalipse 17:5. A mãe das prostitutas. Portanto, nesta palavra do Espírito Santo temos duas coisas. Primeiro temos uma mãe e depois temos as prostitutas. A mãe prostituta e as filhas prostitutas. Então nós temos alguém ou uma igreja, pois a mulher é um tipo da igreja, que se transformou em mãe. Isto é, cresceu, amadureceu e produziu filhos. Produziu filhos. Porque alguém só pode ser chamado de mãe se tem filhos. Esta é a primeira revelação do mistério. Apocalipse 17:1. Assentada sobre muitas águas. Portanto, esta mãe, esta mulher, ela se firma sobre muitas águas. Assentar-se é um gesto de descansar, de permanecer, de ficar. Apocalipse 17:15 explica o que são essas águas. As águas que viste, onde a meretriz ou prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Esta é uma revelação preciosa. Esta mulher, ela se firma sobre as pessoas. E essas pessoas são povos, multidões, nações e línguas. Então, ela envolve pessoas do mundo inteiro. E são multidões. É algo muito grande que a apoia e que a recebe e que a sustenta. Pois o fato de estar sentada significa que ela é sustentada, essa mulher é sustentada por povos, sustentada por multidões, nações e línguas. Observe as multidões que ela consegue reunir. Observe as nações que ela consegue dominar. Observe a variedade de línguas em que ela está assentada. Pessoas de todas origens e etnias. Apocalipse 17. É a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esta mulher é uma cidade. Vamos observar que nas Escrituras a cidade também é chamada de mulher. A respeito da cidade pura, que é a Nova Jerusalém, ela é a esposa do Cordeiro. É a mulher do Cordeiro. É aquela que é fiel, que somente tem relacionamento com Cristo. Em oposição a esta mulher que tem relacionamento com todo tipo de espírito impuro e imundo, que não é o Espírito Santo. Apocalipse 2:20. Agora nós vamos para a revelação de Jesus através das cartas em Apocalipse.
As 7 cartas, nós já vimos que é a revelação de tudo que acontece nas igrejas, em todos os tempos, até a volta de Jesus. Ele diz assim no capítulo 2, versículo 20, a igreja de Tiatira, que é a igreja do sacrifício. A palavra Tiatira significa sacrifício. Essa igreja tem algo muito peculiar. Versículo 20 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel. Aqui encontramos o nome da grande prostituta, aquela que nós explicamos no capítulo 17. Esta é uma revelação muito profunda, real e verdadeira, e é ignorada pelos estudiosos das Escrituras. Você já viu alguém explicando quem é Jezabel e o que significa este espírito? Em realidade, Jesus mesmo explicou. Ele diz assim que esta mulher, primeiramente, a si mesma se declara profetisa. Portanto, Deus não a escolheu, mas ela se levanta e se diz enviada por Deus, ou ensinada por Deus, ou seja, representante de Deus na terra, ensinando. Isto é uma coisa terrível. Veja o que isto produz. Ela não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição. Então ela seduziu e levou essas multidões sobre quais ela está sentada a praticarem a prostituição. No versículo seguinte diz, e comerem coisa sacrificada aos ídolos. Na palavra seguinte, comer é uma palavra figurada para crer. Portanto, crer em ídolos. Essa mãe, essa Jezabel, ela ensina sobre ídolos. Ela atualmente tem um batalhão de pessoas para defenderem as suas doutrinas, os seus ensinamentos. São dogmas que brotaram do coração do homem. Pegam as escrituras, porque ela diz que é profetisa, e a partir das escrituras, torcem as escrituras e criam doutrinas que levam à idolatria. E o povo busca outro espírito. Espírito de pessoas que faleceram, por exemplo, para resolverem seus problemas, ao invés de receberem o poder do Espírito Santo e serem cheias do Espírito Santo, como é a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Fazem o contrário. Agora, como Jesus reage a esta mulher? Primeiramente, ele diz que no versículo 20, eu tenho contra ti você tolerar isto. Portanto, não devemos tolerar ninguém que ensine algo diferente do que está escrito. Por isso precisamos do Espírito Santo para abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para entendermos as Escrituras. E assim, podemos perceber o erro daqueles que ensinam e rejeitá-los e abandoná-los. E como diz Jesus no Evangelho, os cegos nós devemos deixá-los. Bem, o que Jesus faz então e qual é a reação? Em Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então essa igreja, ela não se arrependeu do seu erro. Não quer arrepender-se da sua prostituição. Está no versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse. Eu a prosto na cama. Então é uma mulher enferma. É uma mulher doente. É uma igreja doente com as suas doutrinas. Não há resultado do poder do Espírito Santo nela, mas somente algo humano e carnal. Versículo 23. A palavra mais triste e a reação de Jesus a aqueles que a toleram e a recebem. Matarei seus filhos. Portanto, nessa igreja nós temos
uma situação de morte. E quando entramos nos seus ensinamentos, nos seus teatros, nas suas doutrinas, em suas reuniões, o sentimento que há lá é de morte. É o próprio Jesus que está dizendo isto. Você já parou para meditar que Jesus traz morte a uma igreja? Ele prossegue dizendo: as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. O que vemos aqui é que Jesus vai dar a cada um segundo as suas obras, e que ele sonda mentes e corações. Então ele sabe a motivação de cada pessoa, porque ensina, porque inventa, porque cria algo separado do Espírito Santo. Para terminarmos, nós vamos ver a profecia de Paulo a respeito da grande prostituta, a respeito da igreja errada. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Conhece as igrejas que se apartaram da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, que é o esposo? Conhece? E que introduziu todo tipo de aparência, doutrina e coisas estranhas a Jesus Cristo quando esteve na terra? O que significa esta mulher enganada pela serpente? Versículo 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. A palavra tolerar está aqui. As pessoas toleraram outro espírito, outro evangelho, aceitaram, receberam, se tornaram povos, nações e línguas sobre os quais essas multidões que aceitaram outro evangelho, aceitaram outro ensino, aceitaram outro espírito e sustentaram Jezabel, a mulher prostituta, que se tornou mãe e produziu muitas filhas. Você sabe qual a igreja que através dos anos e dos séculos, um certo dia, produziu muitas obras malignas e ensinaram, e ensina até agora, ensina aqueles que recebem o seu espírito a irem aos ídolos. Louvado seja o nome de Jesus, a luz que ilumina o nosso coração, para aprendermos as coisas do Espírito Santo e a realidade espiritual que impera em nossos dias. O espírito de engano que encheu a terra, que encheu o coração dos homens e transformou tudo numa prostituição espiritual. Louvado seja o Senhor, que possamos escapar de estar nesta mulher que foi enganada pela serpente, como Eva foi, e estejamos no evangelho verdadeiro e na luz que nos ilumina. Amém.